Fica um pouquinho escurinho, mas vai assim mesmo. Voltei, gente, para dizer a vocês a função da igreja. O primeiro culto foi realizado pelo próprio Deus lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Ele matou um animal e derramou o sangue, e aquele animal já apontava para Cristo, que é o nosso Redentor. Depois, Caim e Abel ofereceram sacrifício. O de Abel foi aceito, porque ele reconheceu, a própria condição de pecador e ofereceu um animal perfeito para Deus. E Caim, a oferta dele estava carregada de ego, ele quis se engrandecer naquela oferta. Então a oferta dele foi rejeitada. A oferta de Abel apontava para Cristo. Em Israel, cada vez que um israelita oferecia culto, sacrificava um animal, era porque antes ele havia pecado, porque o animal apontava para Cristo e expiava a culpa, daquele homem. Então, toda vez que se prestava culto a Deus, significava que antes, o homem havia pecado. E é por isso que Deus diz, através dos profetas, que ele não se alegrava, dos sacrifícios de holocaustos, que ele queria corações quebrantados e contritos. Ou seja, não é o ato de oferecer um culto que agrada a Deus, é o coração arrependido, quebrantado, contrito. É isso, que agrada ao coração de Deus. E aí, no Novo Testamento, Jesus se entregou em nosso favor e ele mesmo ofereceu um culto a Deus eficaz de uma vez por todas, pelos pecados dos que foram, dos que são e dos que serão, Eficaz. Ou seja, isso que a gente chama de culto, essa homenagem, o cantar, o orar, o pregar, Nós chamamos isso de culto, mas na verdade não é um culto, São as nossas manifestações de louvor, de adoração, enfim. Mas o culto, Jesus é que realizou de uma vez por todas. E tudo que nós fazemos para Deus só tem valor se Ele nos olha e enxerga Cristo em nós, Ele é o mediador, ou seja, quem nos religa a Deus é Cristo, é Jesus homem. Então, se Deus olha para o homem e ele não vê Cristo, o próprio pecado encobre aquele homem. Ele precisa olhar para o homem e enxergar que Cristo está ali mediando a nossa causa, Então, a função da igreja não é você se deslocar da sua casa para prestar um culto a Deus. Você está compreendendo? Qual é a função da igreja, então? Antes de ir para a cruz, antes de ir para o Gólgota, ele reuniu os discípulos para a última ceia e instruiu, Ali ele fundou a igreja. Ele instruiu que cada um amasse um ao outro, assim como ele amou. E como sinal de que um se importava com o outro, ele instituiu a ceia, que nada mais é do que você comer junto em memória de Cristo, ou seja, por causa de Cristo, porque ele deu a carne e o sangue, nós também nos damos, Nós damos o nosso sangue e nós damos a nossa carne, se preciso for, por causa do evangelho e por causa do nosso irmão. Cada vez que a gente ceia, nas igrejas a gente costuma ceiar até de costas um para os outros, com um pedacinho de pão e um cálicezinho de vinho, achando que aquilo ali representa, o sacrifício na cruz. Mas na verdade Jesus está dizendo: faça isso em memória de mim, ou seja, faça o que eu fiz por causa de mim. Eu não fiz por vocês,
Então façam vocês uns pelos outros, né? Quando falta o amor um pelos outros, não sobra nada, não sobra igreja. Então cada um acaba comendo maldição para si, entendeu? Porque você renova ali todo mês aquela aliança de que você vai cuidar do teu irmão e passa um mês inteiro negligenciando as necessidades do teu irmão. Então, o que sobra da igreja, né? A igreja foi instituída para que a gente cuide uns dos outros. Tá bom, amigos? Um beijão para vocês.